nome é Ive Faria e essa é a nossa segunda aula de análise combinatória. Como a gente já viu na aula passada, a gente já explorou a definição e as formas de representações, agora nós vamos para as estratégias. Então, dentro das estratégias, nós vamos ver que, se você tiver uma postura ativa, não adiar as dificuldades e dividir os problemas mais complexos em etapas, você consegue resolver qualquer problema de análise combinatória. Mas o que é ter uma postura ativa? Se você tem os objetivos, traça um plano para executar esses objetivos e executa os seus objetivos cumprindo o plano, você vai ter o quê? Sucesso, vai conseguir resolver o problema. Então, vamos ver o que é o objetivo nesse caso? Nós temos N decisões para tomar. Se a gente estipular quais são essas N decisões que nós vamos tomar, esses são os nossos objetivos. Qual seria o plano? O plano é decidir a melhor estratégia para resolver o problema. Isto inclui o tipo de representação que nós vamos usar, que é aquele que a gente já viu, que pode ser a lista, a árvore de possibilidades ou o princípio fundamental da contagem, a ordem que você vai tomar as decisões e dividir o problema em casos, ou qualquer outra coisa. E a ação? A ação é resolver o problema. Então, vamos ver o que é não adiar as dificuldades. Quando você está num labirinto, você tem a capacidade de enxergar qual é a melhor saída se você visualizar o problema de cima. Se você conseguir visualizar o problema de cima, você vê onde você não vai ter saída e tudo mais, já estabelece sua estratégia para que lado que você vai, qual a direção que você vai tomar e tudo mais. Então, um problema de análise combinatória é semelhante. Não adiar as dificuldades diz respeito ao momento que uma decisão deve ser tomada antes da outra, ou seja, refere-se a estabelecer uma ordem para essas decisões serem tomadas. À medida que você for estabelecendo esta ordem, você vai conseguir resolver os problemas. O que vai acontecer se você adiar as dificuldades? Essas decisões que foram adiadas, elas vão se tornar um empecilho, como se fosse aqui uma parede no labirinto em que você não vai conseguir passar, tá? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que resolver as etapas mais complicadas, que sofrem maior influência, prioritariamente, primeiro. Uma vez visto quais são os nossos objetivos, vamos traçar o nosso plano. A gente tem que usar o princípio fundamental da contagem e decidir a ordem, que é não adiar as dificuldades. A gente vai ver que o Brasil tem divisa com 4 países. Vamos ver quais são. Aqui ele tem divisa com a Venezuela, tem a divisa aqui com o Paraguai, com o Uruguai e com a Argentina aqui por essa ponta. A Argentina tem divisa com 3 países. Ela tem divisa com o Brasil, como a gente já tinha visto, com o Paraguai e com o Uruguai. O Uruguai e o Paraguai têm divisas com 2 países. O Paraguai e o Uruguai têm divisa com o Brasil e com a Argentina. Por fim, a Venezuela só tem divisa com um único país, que é o Brasil. Então, aqui, como o Brasil é o que sofre a maior influência, e depois a Argentina, o Uruguai e o Paraguai em qualquer ordem, e a Venezuela por último, a ordem que a gente vai resolver este problema é primeiro decidindo a cor do Brasil, depois decidindo a cor da Argentina, depois o da Uruguai e do Paraguai em qualquer ordem, e depois, por último, da Venezuela. Agora vamos então à nossa ação. O que nós temos para pintar o Brasil, que é o primeiro país que nós vamos pintar, já que nós já decidimos a ordem? A gente tinha 4 cores, portanto, temos 4 opções de cores para pintar o Brasil. Se a Argentina tem que ser pintada de cor diferente do Brasil, já que os países com fronteiras em comum não têm a mesma cor, então sobram 3 cores para pintar a Argentina. Como o Paraguai e o Uruguai
tem que ter ao mesmo tempo uma cor diferente do Brasil e da Argentina, eles só têm 2 cores possíveis para serem pintados. E, por sua vez, a Venezuela, que ficou em último lugar, ela só faz fronteira com o Brasil, então a cor dela só precisa ser diferente da do Brasil. Portanto, temos 3 cores para pintar a Venezuela. Usando o princípio fundamental da contagem, a gente vê que temos, para o Brasil, 4 cores, vezes a Argentina, que nós podemos ter 3 cores, vezes o Paraguai, que nós temos 2 cores, vezes o Uruguai, que temos 2 cores, vezes a Venezuela, que nós temos 3 cores. Ao total, 144 formas distintas de colorir esses 5 países. Como a gente pode ver aqui pelo resultado, se a gente fosse usar uma outra forma de representação, já ficaria inviável de se resolver esse problema, já que nós temos 144 possibilidades. Por isso, daqui por diante, prioritariamente, a gente só vai usar o princípio fundamental da contagem. Vamos ver um outro exemplo? Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos que podemos formar com 1, 2, 3, 4 e 5? Então, quais são os nossos objetivos? Escolher os algarismos das centenas, das dezenas e das unidades. Qual é o nosso plano? Usar o princípio fundamental da contagem. E mais, não adiar as dificuldades, começar pelos algarismos das unidades. Por que a gente vai começar pelo algarismo das unidades? E depois ir para as centenas e para as dezenas? Porque é nas unidades que se define se o número é par ou ímpar. Então, vamos à ação? Quantas opções nós temos para o algarismo das unidades? Nós temos 2 opções dentre essas 5. Os únicos números pares, que vão definir se esse número de 3 algarismos distintos ele é par ou ímpar, é o 2 e o 4. Apesar de o 2 e o 4 estar nessa listinha aqui, apenas um deles vai ser usado, tá? Para representar essa unidade. Então, dessas 5 opções, vão sobrar 4 para as centenas, e como eles têm que ser um diferente do outro, sobram 3 opções para as dezenas. Usando o princípio fundamental da contagem, nós temos para as centenas 4 opções, para as dezenas 3 opções, e para as unidades 2 opções. E 4 vezes 3 vezes 2 dá 24 números. Qual vai ser a sua tarefa diante desses 2 probleminhas que nós demos como exemplo? Agora você vai usar uma ou mais formas de representação, lembrando que é a lista, é a árvore de possibilidades ou o princípio fundamental da contagem. Usar uma postura ativa para resolver esse problema, traçando seus objetivos, seus planos e suas ações, e não adiando as dificuldades, estabelecendo uma ordem para resolver este problema. E depois você vai apresentar ao seu professor. Seguindo aqui na nossa estratégia, nós já vimos a postura ativa, não adiar dificuldades, e agora a gente está na divisão de etapas. Nós vamos ver aqui 3 situações. Primeiro a gente vai confrontar essas 2 primeiras situações, que é o princípio multiplicativo e aditivo. Depois nós vamos confrontar essas 2 situações, o princípio aditivo contando pelo complementar. Primeiro, então, vamos ver o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Vamos ver um problema usando o princípio multiplicativo e uma pequena diferença no texto do problema para a gente trazer esse problema para o princípio aditivo. Vamos lá. Em uma loja há apenas 2 marcas de computadores, que chamaremos de marca A e marca B, pelas quais você se interessa. A marca A tem à disposição 3 modelos e cada um desses pode ser comprado em 4 possíveis cores. Já a marca B
oferece dois modelos, tais que, para cada um, há duas possíveis escolhas de cor. Se você vai comprar um computador da marca A e um da marca B, de quantas maneiras diferentes você pode realizar esta compra? Se você for olhar para o problema do princípio aditivo, é o mesmo problema, exatamente o mesmo, só que ao invés da palavrinha e, vai ter a palavrinha ou. Isso faz toda a diferença para a gente diagnosticar se a gente vai usar o princípio multiplicativo ou o princípio aditivo na divisão em etapas. Vamos entender o porquê? Se você vai comprar um computador da marca A e um computador da marca B, o que isso significa? Que você vai comprar dois computadores, tá? Um da marca A e outro da marca B. Já se você vai comprar um computador da marca A ou um computador da marca B, isto significa que você vai comprar quantos computadores? Apenas um, que você vai comprar ou um ou outro. Então, é uma diferença crucial na resolução do problema. Antes da gente resolver, então, os problemas, tanto do princípio multiplicativo quanto do princípio aditivo, vamos ver o que é o princípio multiplicativo. Ao dividir um problema de contagem em casos, onde, dentro de cada caso, contamos o número de soluções que neles se enquadram e todas as soluções se enquadram em ambos os casos, o número total de soluções é igual ao produto do número de soluções. Então, aqui, ó, a gente vai ver que separou o problema em casos, em etapas, e essas soluções se enquadram em ambas as soluções. Como que nós vamos resolver isso futuramente? Vamos pegar o caso 1 e fazer o produto com o caso 2. De outra forma, já com a notação de conjuntos, nós temos que, se um evento A pode ocorrer de NA maneiras distintas, que é o número de maneiras, essa daqui é a representação do número de maneiras que A pode ocorrer. E um evento B pode ocorrer de NB maneiras, representação do número de maneiras que o evento B pode ocorrer. Então, o evento A seguido do evento B, simultâneo ao evento B, pode ocorrer de NA vezes NB maneiras distintas, ou seja, está aqui a representação do produto. Por esta razão, o princípio fundamental da contagem também é conhecido como princípio multiplicativo. Bem, o princípio fundamental da contagem, a gente já viu na última aula, que é representado por um produto. E aqui o princípio multiplicativo também é representado por um produto. Então, como você tem duas situações que serão multiplicadas, esses nomes eles se confundem. Muitos falam princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. De qualquer forma, na separação por etapa, se o problema estiver ligado com o conectivo E, a gente já vai saber que a gente vai usar o princípio multiplicativo. O princípio aditivo. Ao dividir um problema de contagem em casos, onde dentro de cada caso contamos o número de soluções que neles se enquadram, e todas as soluções se enquadram em exatamente um dos casos, e não em ambos mais, o número total de soluções é igual à soma do número de soluções. Então, no princípio multiplicativo, eram ambos os casos, e aqui a gente usava o produto. Agora, no princípio aditivo, se for um problema de princípio aditivo, é em exatamente um dos casos e a gente vai usar o quê? A soma. Com a representação por conjuntos. Se A e B forem conjuntos disjuntos, o que são conjuntos disjuntos? Que possuem interseção vazia, o número de elementos de A, que é o NA, e o número de elementos de B, que é o NB, vamos ter o total de soluções como conjunto união, que, por ser disjunto, é exatamente a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B. Todas as vezes que este problema estiver ligado com o conectivo ou, se a gente dividir um problema em casos, em etapas,
A gente então vai usar o princípio aditivo. Então vamos voltar àquele problema inicial para a gente poder resolver usando ou o princípio aditivo ou o multiplicativo na divisão em etapas. Aqui só está aparecendo uma parte do problema, até porque o problema inicial não cabia todo aqui, mas que é o suficiente para a gente ver, manter a postura ativa e decidir os objetivos, o plano e fazer a execução. Então, aqui a gente vê que na marca A, nós temos 3 modelos e 4 cores de computadores, e na marca B, nós temos 2 modelos e 2 cores de computadores. Então, quais são os nossos objetivos? Primeiro, decidir qual é a marca que a gente vai comprar, se é a marca A ou se é a marca B. Depois, escolher o modelo, já que a marca A tem 3 modelos e a marca B tem 2 modelos. Por fim, a gente vai decidir a cor, já que cada um dos modelos tem 4 cores possíveis com a marca A e 2 cores possíveis na marca B. Qual é o nosso plano? Usar o princípio fundamental da contagem. Segunda coisa, dividir o problema em etapas. Por que a gente vai fazer essa divisão? Porque nós temos 2 tipos de computador, o da marca A e o da marca B. Então, vamos à nossa ação? Na marca A, o que nós temos? 3 modelos e 4 cores. Pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 3 vezes 4 igual a 12 opções de fazer uma aquisição de computador pela marca A. E pela marca B? Pela marca B, nós temos 2 modelos e 2 cores. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 2 vezes 2 igual a 4 opções de fazer uma aquisição do modelo da marca B. Bem, naquele problema em que eu tinha o conectivo E, e eu queria comprar um computador da marca A e um da marca B, ou seja, 2 computadores, como aqui nós temos 2 casos, eu teria 12 possibilidades de adquirir esse computador da marca A e 4 possibilidades de adquirir da marca B. De adquirir os 2 computadores, seria 12 vezes 4, representado pelo produto, em ambos os casos, 48 maneiras de fazer essa aquisição. Já no segundo problema, que eu tinha o conectivo ou seja, eu queria comprar um computador apenas, ou da marca A ou da marca B, eu ia ter 16 maneiras de fazer esta aquisição. Então, por causa de uma palavra, e ou, eu mudo o resultado final do problema. A divisão em casos, não, porque aqui a gente fez separando em casos. É só a resolução final. Então, tem que ficar ligado na ideia do conectivo E, que é para ação consecutiva, para ambos os casos, para simultaneidade e ligado na ideia do ou, quando você faz exatamente um ou outro, tá? Se enquadra em apenas uma delas. É possível esse enquadramento. Isso que vai diferenciar quando você separa um problema em etapas, se você vai usar ou um ou outro. Vamos ver um outro exemplo de divisão em etapas, agora usando apenas o princípio multiplicativo, que está aqui ligado com o conectivo E. Então, vamos lá. Temos 3 cidades X, Y e Z, existem 4 rodovias que ligam X com Y e 5 que ligam Y com Z. De quantas maneiras podemos ir de X para Z, passando por Y, e voltar de Z para X, passando por Y, sem usar as mesmas rodovias utilizadas na ida? Bem, antes da gente decidir ter uma postura ativa, decidir o objetivo, o plano e a ação, vamos fazer um esquema aqui, um desenho dessa situação? Nós temos aqui a cidade X, Y e Z, com as 4 rodovias que ligam X a Y e as 5 rodovias que ligam Y a Z, ok? Então, qual vai ser o nosso objetivo? Decidir qual dessas rodovias nós vamos usar para chegar até o Y. Qual é o segundo objetivo?
A segunda decisão que nós temos que tomar: decidir qual dessas rodovias nós vamos usar para ir de Y para Z. E também a gente tem a volta, porque a volta a gente não vai poder usar os caminhos da ida, mas a gente também tem que decidir um caminho para ir de Z para Y e um caminho para ir de Y para X. Ou seja, nós temos 4 decisões a tomar. No entanto, a gente vai fazer uma separação. Vamos decidir que esse daqui, que é a escolha de X para Y e de Y para Z, vai ser o caminho da ida, e o de Z para Y e de Y para X vai ser o caminho da volta. Então, eu vou separar esse problema, vou usar o princípio multiplicativo, vocês já vão ver o porquê, e vou separar esse problema em casos. Então, qual vai ser o meu plano? Usar o princípio fundamental da contagem, dividir em etapas, ida e volta. Então, montando aqui a ação e o nosso esquema, nós temos que a ida, nós temos 4 rodovias de X para Y e temos 5 rodovias de Y para Z. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 4 vezes 5 igual a 20 possibilidades de X para Z passando por Y. Agora vamos ver a volta. Nós temos aqui, não usando a mesma rodovia que a gente foi na ida. Então, se a gente tinha 5, usou uma na ida, nós vamos ter 4 opções para voltar, daqui de Z para Y. Temos também 3 opções, já que a gente não vai usar a mesma da ida, de voltar de Y para X. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 4 vezes 3 possibilidades, igual a 12 possibilidades, de voltar de Z para X, passando por Y. O que nós vamos fazer com esses resultados em separados? Como a gente vai ir, volta, não existe aqui a possibilidade de a gente somente ir ou somente voltar, a gente vai e volta, mesmo que isso não tivesse escrito explícito, mas a gente vai fazer esse evento um seguido do outro, então a gente usa o princípio multiplicativo. Então, a gente pega essas 20 possibilidades com essas 12, multiplica e vamos ter 240 formas de ir e voltar passando de X para Z por Y, ok? Sem repetir as rodovias. Vamos ver um outro problema de princípio aditivo? Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? É um probleminha parecido com o que a gente já resolveu. Só que aqui não existe uma lista, que lá naquele problema anterior tinha a lista dos números 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui não existe a lista, ele quer um número par de 3 algarismos distintos. O que nós vamos fazer? Quando não se tem uma lista, se considera todos os números do nosso sistema de numeração decimal. Quem são eles? São esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se você contar de 1 a 9, eu tenho 9 possibilidades, com mais o 0 eu tenho 10 possibilidades. Tudo bem? Então, esses são os números do nosso sistema de numeração decimal. Então, vamos à nossa postura ativa, que é traçar o nosso objetivo, o nosso plano e executar a nossa ação. Nosso objetivo é escolher o algarismo das centenas, da dezena e da unidade. Qual seria o nosso plano? O nosso plano é usar o princípio fundamental da contagem. E o que mais? Começar pelo algarismo das unidades. A gente já viu anteriormente que o algarismo das unidades define se o número é par ou ímpar, no exemplo anterior. Agora a gente tem um motivo para começar pelas centenas e não ir direto para as dezenas. Por que a gente não vai fazer isso? Porque nas centenas eu não posso ter o número 0. Se eu tiver 0 no primeiro algarismo, eu vou ter um número de 2 algarismos e não de 3. E aqui eu quero um número de 3 algarismos distintos.
Portanto, eu vou começar pelas unidades, agora obrigatoriamente vou passar pelas centenas e depois eu vou para as dezenas. Também eu vou dividir em etapas. Por quê? Porque como o zero não pode aparecer nas centenas, vai acontecer uma pequena situação. A primeira, quando o número termina em zero, e aí está tranquilíssimo, porque nas centenas já não poderia mesmo aparecer o zero, então eu nem preciso excluir das centenas essa opção. E o segundo caso é quando não termina em zero, e aí eu tenho que ficar atenta e tirar o zero das centenas. Olha que problemão se eu aqui adiasse as dificuldades e não fizesse essa divisão em etapas. Então, eu tenho que fazer isso tudo. Então, vamos à nossa ação. Qual é o primeiro caso? Quando o número termina em zero. Se ele terminar em zero, beleza. Temos uma opção para o algarismo das unidades, que é o zero. E sobram aquelas 9 opções, e aqui não vai ter aquele problema das centenas, porque nessa lista não tem o zero. Então, eu posso usar qualquer uma das 9 opções restantes. Quando eu já usei o zero e usei uma opção daqui, sobram 8 opções para o algarismo das dezenas. Então, aqui pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho que as centenas eu vou ter 9 opções, nas dezenas eu tenho 8 opções, na unidade eu tenho uma opção. Quando eu fizer o produto de 9 vezes 8 por 1, eu vou ter 72 possibilidades, 72 números. O segundo caso já é mais difícil. Eu tenho aqui uma situação que o número não termina em zero. Então, se ele não termina em zero, aqui na lista que pode formar um número par, não pode ter o zero. Então, dentre os números do sistema de numeração decimal, só sobram esses daqui, 2, 4, 6 e 8. Então, 4 opções para o algarismo das unidades. E por que nós temos só 8 opções para as centenas e não 9? Primeiro, porque aqui também não pode ter o zero. E segundo, porque dentre esses 4 números pares aqui que eu coloquei de amarelo, um vai ter sido usado. Eu botei aqui o exemplo 2, mas não precisava ser o 2, poderia ser o 4, o 6 ou o 8. Mas um já vai ter sido descartado aqui de cima. Então, sobram 8 opções para a gente usar nas centenas. E para as dezenas, estranhamente, também temos 8 opções. Por quê? Digamos que tenha sido 2 que tenha sido usado aqui na unidade, certo? Então, ele não entra aqui na nossa lista. Muito bem. Aí, um outro número qualquer foi usado, como, por exemplo, o 5. Só que o zero volta para a lista, porque o zero ele só não pode estar nessas duas situações. Primeiro aqui, porque não termina por zero, e aqui porque não pode ser um algarismo pertencente às centenas. Mas para as dezenas não há impeditivo nenhum que o zero entre. Então, eu continuo com 8 opções, apesar dos números serem diferentes. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 8 opções para as centenas, 8 para as dezenas e 4 para unidades, dando um produto, 8 vezes 8 vezes 4, 256 possibilidades, 256 números que não terminam em zero. O que eu vou fazer nesse caso? Eu tenho dois casos. Eu tenho os casos que terminam em zero e tenho os casos que não terminam em zero. Esses casos aqui, não tem como eu ter ambos as situações, porque ou um número termina em zero ou ele não termina em zero. Não tem um número que termina em zero e não termina em zero ao mesmo tempo. Isso é uma situação impossível, tá? Então, eu não posso usar o princípio multiplicativo para resolver esse problema. Eu sou obrigada a resolver esse problema usando o princípio aditivo, tá? Então, aqui, se eu for considerar esse A aqui, o conjunto dos números terminam em zero, o B, o conjunto dos números que não terminam em zero. Então, o que eu tenho? Que a interseção deles é vazia, porque não tem como um número terminar e não terminar em zero ao mesmo tempo. E como eu tenho aqui esse número de elementos, pelo princípio aditivo, eu não posso fazer uma multiplicação, eu tenho que fazer uma soma dessas quantidades, chegando a 328 possibilidades. Muito bem. Lembra que eu falei que eu ia fazer aquele estudo 2 a 2? Então, aqui nessa estratégia, a gente já viu
o princípio multiplicativo com o princípio aditivo. Agora a gente vai ver esse mesmo problema do princípio aditivo sendo resolvido pelo complementar, tá ok? Antes da gente resolver o problema, então, usando o complementar, vamos entender o que é contar pelo complementar? É mais fácil contar o número de maneiras que certa situação tem de não acontecer do que o número de maneiras que ela tem de acontecer. Ou, de forma semelhante, no lugar de contar diretamente o número de objetos de um certo tipo, podemos tentar contar primeiro o número de objetos que não são desse tipo, em seguida subtrair do valor total de objetos, que muitas vezes é mais fácil de calcular. Bem, com a notação de conjuntos é isso aqui. Esse aqui é o conjunto universo, tá? É tudo isso aqui. Esse aqui é o conjunto A. O que é o complementar de A? Que tem essa notação, essa barrinha, ou essa representação aqui, do AC. Tanto faz essa barrinha ou essa representação, são representações, notações do conjunto complementar de A. E o que significa isso? Se eu pegar todo esse universo e excluir, tirar o conjunto A, sobra essa área aqui que está pintada, hachurada. Tudo bem? Essa área aqui, que são os elementos que não são A, é o conjunto complementar de A. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que A mais esse complementar de A dá o conjunto universo. Realmente o conjunto A mais essa região toda que não é A, dá o próprio conjunto universo. De forma semelhante, se eu pegar o conjunto universo e tirar esse complementar de A, vai sobrar apenas o quê? O conjunto A. Então, o conjunto A é como se eu pego todos os elementos do conjunto universo e retirasse os elementos do conjunto complementar. Tudo bem? Então, na notação de conjunto, fica o seguinte: dado um conjunto universo U, diz que o complementar de um conjunto A, em relação ao conjunto universo U, é o conjunto que contém todos os elementos presentes no universo e não pertencem a A. Ou seja, é a soma do A com o seu complementar. De forma semelhante, o conjunto A é a diferença desses dois conjuntos. Então, a forma de eu calcular o número de maneiras de ocorrer A é eu subtrair o número de elementos do universo pelo número de elementos do complementar de A, que é exatamente isso aqui que ele está falando. Aqui seria o número de objetos que não são desse tipo, ou seja, do complementar. E eu tenho que subtrair esse valor de quem? Do total. Então, eu pego o total, tiro os que não são e vou achar os que são. É isso que ele está dizendo aqui. Então, vamos resolver aquele problema anterior pelo complementar? O que seria isso? Muito bem. A gente continua com a mesma situação. A gente quer ver quais são os números pares de 3 algarismos distintos. Tem a mesma relação de número no nosso sistema de numeração decimal. Os objetivos são os mesmos. O plano inicialmente é o mesmo. Eu também não vou adiar as dificuldades. Vou começar pela unidade, tá? Porque é ela que decide se separa o ímpar. E também vou para centenas, porque a centena não pode ser zero. A única coisa que eu vou fazer de diferente aqui é que ao invés de eu separar em casos, eu vou contar pelo complementar, tá? E aí, o que eu vou fazer? Também é uma forma de separar em casos, mas um pouco diferente. Eu vou pegar o complementar do A. O que seria o complementar do A? É justamente o contrário do A. Se o A eu quero os números pares de 3 algarismos, o que seria o complementar? Seriam os números ímpares de 3 algarismos distintos. E quem é o total? O total é o que não é nem par nem ímpar. São todos os números de 3 algarismos distintos que existem. Então, ao invés de eu separar em caso 1 e em caso 2, eu vou calcular o total, eu vou calcular o dos números ímpares, que é o contrário. Então, vamos à ação? Como é que eu calculo os números ímpares? Bem, para a unidade nós temos 5 opções, que são todos os nossos números ímpares. E sobram 8 opções para as centenas. Por quê? É aquele mesmo caso que nós vimos anteriormente. As centenas não pode ter o zero, que senão dá um número de 2 algarismos,
e aqui a gente já usou um desses, tudo bem? Então, sobram 8 números. Da mesma forma, 8 números para as dezenas. Por quê? Nós já usamos 2 aqui, tá? E o zero pode ser usado. Então, menos o anterior, mais o zero. Pelo princípio fundamental da contagem, nas centenas nós temos 8 opções, nas dezenas 8, nas unidades 5, o produto dá 320 possibilidades, 320 números ímpares de 3 algarismos distintos. Já aqui no caso do conjunto universo, que é o nosso número de 3 algarismos distintos, independente de ser par ou ímpar, nós temos 9 opções para o algarismo das centenas, tá? Aqui acaba a prioridade de ter que resolver o algarismo das unidades primeiro, porque pode ser qualquer um. Então, nós só temos a primeira opção vai ser calcular o das centenas. E o único impeditivo é que não tenha zero. Então, ali eu tenho todas as 9 possibilidades sem zero para as centenas. 9 opções também para as dezenas, que é só eu tirar o anterior, mas voltando com zero. Então, esses valores ficam iguais mesmo. E 8 opções para as dezenas. E porque eu não vou retirar esse número daqui que eu já usei e esse número daqui que eu já usei. Pelo princípio fundamental da contagem, 9 para as centenas, 9 para as dezenas, 8 para unidades, e o resultado desse produto é 648 possibilidades. Então, o que eu faço contando pelo complementar? Eu pego o total e subtraio do contrário de ser par, que é ser ímpar. Quando eu faço essa subtração, eu acho 328 maneiras de escrever o número. Veja bem. Aqui a gente tem, ó, o nosso comparação, né, desses dois modelos. A gente fez aqui dividindo em casos, terminando em zero, não terminando em zero, e fizemos uma adição. Aqui nós também separamos em casos, só que contando pelo complementar. Então, são os casos dos números ímpares, que é o contrário de ser par, e dos 3 algarismos distintos, que é o total, e fizemos a subtração. Então, nós temos esses dois, o mesmo problema, usando esses dois tipos de divisão em etapa, e nós chegamos exatamente na mesma resposta. Pode parecer agora uma bobagem usar essas duas formas, mas em problemas muito difíceis, muito longos, é muito mais fácil contar pelo complementar do que contar pelo princípio aditivo. Nesse caso aqui parece muito semelhante, sem nenhuma diferenciação entre a preferência de usar um ou outro. Mas em casos mais para frente, em problemas futuros, nós vamos ver que é bem mais fácil contar pelo complementar. Na nossa terceira tarefa, então, nós temos aqui um problema. Você vai usar a sua postura ativa, vai traçar seus objetivos, seus planos e executar a sua ação, vai dividir o problema em etapas e vai usar o princípio multiplicativo para resolver este problema. E na nossa tarefa 4, você vai também ter uma postura ativa, vai dividir o problema em casos, tá? Só que você vai fazer aquela técnica comparando. O princípio aditivo vai resolver pelos dois. O mesmo problema você vai resolver usando o princípio aditivo e o contando pelo complementar e apresentar ao seu professor. Nosso próximo tópico seria as relações combinatórias, que vai orientar a resolução dos problemas combinatórios. Mas também, para não ficar muito cansativo para você, a gente vai ver isso numa próxima aula. Então, até a próxima!